Saudações a quem tem coragem, sejam todos muito bem-vindos. Meu nome é Christian, mais conhecido como Xerife, sou fundador dos Hat Drives. Mais uma vez aqui no nosso vlog para a série Papo de Triciclo. Nessa edição nós vamos falar sobre caixa de Fusca, qual a melhor relação? Gente, como esse assunto está intimamente ligado com a motorização e o conjunto roda e pneu que você utiliza, na descrição aqui eu vou pedir para, antes de você conferir esse vídeo, se você não tiver assistido, confira lá o vídeo motor a ar ou motor a P e qual o melhor pneu para o seu triciclo. Terão muitas informações por lá que serão relevantes nesse vídeo, ok? Então vamos lá, vamos seguir nesse assunto. Eu vou citar um exemplo. Primeiro, nos anos 90, eu fiz uma viagem para o interior de Minas. Eu estou em Belo Horizonte, Minas Gerais. Eu fui para a cidade de Curvelo com um amigo meu. Na época, ano de 91, eu tinha um triciclo 1600, carburação dupla, caixa original 833, pneu de uma roda, se não me engano, aro 14. A medida do pneu eu não lembro exatamente na época. Esse amigo meu, ele tinha um triciclo 1600, carburação simples. Eu não sabia a caixa que ele estava usando na época e ele estava usando um pneu. Era uma roda de caminhonete aro 16, devia ser C14 ou veraneio, com um pneu bem fino, mas porém de diâmetro bem grande, não lembro as medidas também. Fizemos a viagem e a viagem inteira eu não consegui acompanhá-lo na estrada. Para quem não teve a oportunidade de visitar o nosso estado aqui em Minas Gerais, Morros das Gerais, né? A topografia do nosso estado é bastante acidentada, né? Aqui estamos sempre subindo ou descendo, né? Aclives e descida. Nosso estado aqui não contempla aquelas retas, longas retas de perder de vista, né? Então aqui a gente tem que sempre estar em trechos de ladeira, digamos assim. Chegando lá na cidade, eu fui perguntar para ele o porquê, já que a nossa motorização era 1600 e o meu triciclo era carburação dupla, e eu simplesmente não acompanhava na estrada. Ele falou para mim, é por causa da caixa. Eu uso a caixa do 1300, relação 835. Eu falei assim, mas se sou carburação dupla com caixa mais longa do que a sua, você está com carburação simples e com a caixa mais curta, e você consegue ter melhores retomadas, melhor desempenho que o meu? Eu falei assim, sim, eu estou usando uma caixa reduzida, uma caixa que tem força, e em contrapartida eu estou usando um pneu de diâmetro muito grande, ou seja, eu estou desmultiplicando a minha caixa pelo diâmetro do pneu. Ou seja, toda a força que eu tenho de subida, eu simplesmente não volto marcha. Eu ando sempre de quarta marcha. E como a caixa tem muita força, eu sempre tenho força para ultrapassagem, etc. Ou seja, eu perguntei no vídeo motor a ar, motor a P, quanto o seu triciclo sobe. Justamente por isso. Aqui em Minas Gerais, como a gente não tem muitas retas, é muito mais importante você ter um triciclo que tenha bom desempenho do que velocidade final. O bom desempenho, entenda-se, retomadas para ultrapassagem. O bom desempenho, entenda-se, rendimento em trechos de subida, porque dentro de Minas Gerais, a maior, vamos dizer assim, proporção, você vai estar sempre trafegando em trechos de subida ou descida, o tempo integral. Enfim, passando essa experiência dos anos 90, agora vamos recente para esse triciclo aqui, muitos já conhecem. Esse é meu projeto, motor AP 1.8, carburação 2E, atualmente está com a caixa 831, a alongada do SP2, e eu estava usando a princípio, nessa foto aqui, ó, pneu de polegada 31, 10,5, aro 15. É um pneu que é um pouco mais estreito que o 295, porém de um diâmetro muito maior, é um pneu muito grande. Resultado, quais são as minhas experiências com esse pneu e nessa configuração? O triciclo era quase um veículo automático. Um triciclo muito lento em arrancada, muito lento em retomada. A terceira marcha dele, de extrema performance, ele ia de 80 para 110 com muita agilidade, mas chegava a 110, 120, você colocava uma quarta, ele simplesmente não ia. Ele não tinha força. E trechos de subida somente de terceira marcha. Simplesmente o triciclo não dava conta. E o que estava acontecendo? Um pneu de diâmetro muito grande, conjugado com uma caixa muito alongada. Resultado, o pobre do motor AP 1.8 não produzia força suficiente para empurrar esse conjunto pelas ladeiras de Minas, né?
Então eu tinha duas opções. Quais seriam? A primeira, manter pneu e caixa e dar mais força no motor. Como seria isso? Um kit turbo, meter uma carburação melhor, enfim, eu teria que tirar mais força, mais potência desse motor. Segunda opção, tirar minha caixa 831 com a caixa 833. Ou seja, eu teria uma caixa um pouco mais reduzida, que daria conta dessa redução do meu pneu 31 10,5. A outra opção foi a que eu fiz, que foi tirar o pneu 31 10,5 e coloquei um pneu menor. Eu diminuí então o diâmetro, o conjunto do meu roda e pneu traseiro. Eu coloquei um pneu 205/65, o mesmo pneu que sai da EcoSport. O que aconteceu com isso? Com a caixa 831, motor 1.8 e com o pneu 31 10,5, em trechos de reta, quando aparecia uma reta para isso, se eu tivesse condição de desenvolver, eu chegava em velocidades acima de 160 reais, 160 km por hora. Já com essa caixa 831 com o pneu 205, em velocidades reais eu chego a 140. Porém eu tenho um triciclo super ágil, ele vai de 0 a 100 com extrema rapidez e eu tenho muita força agora nos trechos de subida. Eu consigo subir com facilidade. Então o que acontece, gente? Não adianta se você tem um projeto extremamente alongado, que pode te proporcionar velocidades até de 200 km por hora, se o seu triciclo em subida, ele não tem força suficiente para isso. Então qual que é a melhor relação? 8,35, 8,33, 8,31? Eu diria que a princípio nenhuma delas. A gente tem sempre que avaliar o conjunto. Ou seja, para você definir qual é a melhor caixa, você tem que ter em mente qual é o seu projeto. Aí eu gosto da estética do pneu largo. Ok, informação número 1. A estética do pneu largo. Qual o motor que você vai utilizar? 1.8, 2.0, 1.600, 1.500 ou 1.300 a ar? Ou seja, com a informação motor, diâmetro do pneu, você consegue entender qual que é a melhor caixa para você. Se você tem que usar uma caixa reduzida para você desmultiplicar pelo diâmetro do pneu, ou se você tem que usar uma caixa mais alongada para você compensar pelo diâmetro do pneu menor também. Que às vezes você quer um triciclo com rodas e pneus pequenos. Então você compensa isso com uma caixa alongada. Então, na verdade, não existe uma caixa melhor do que a outra. Existe a caixa ideal para o seu projeto. A caixa que vai casar com o seu conjunto pneu e roda, com a motorização que você está utilizando. Então a gente tem que avaliar todos esses pontos para a gente definir qual a caixa utilizar. E você? Qual a caixa que você utiliza no seu triciclo atualmente? Qual a motorização dele? Me diga aí qual a velocidade final, se você consegue subir bem as ladeiras da sua cidade. Diga aí, comente para mim nos seus comentários. Fechando esse assunto agora no nosso próximo papo de triciclo, nós vamos falar de painel digital ou painel analógico. Qual o melhor painel para o seu triciclo? Deixe suas considerações aí. Um grande abraço, saudações a quem tem coragem.